Olá, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos falar sobre um tema que eu amo, que é como nós podemos trazer as virtudes para a nossa vida cotidiana. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa aqui embaixo o teu like, já se inscreve no canal e vamos para o vídeo de hoje. Esse vídeo é um vídeo que para mim ele é muito especial, né? Porque se você me acompanha aqui há um bom tempo, se você está lá no Instagram, vocês sabem que esse é um tema da minha vida. É aquilo que eu sinto que é a minha missão mesmo, né? Propagar essa busca pela santidade por meio de uma vida cotidiana, né? Uma vida comum de luta pelas virtudes. E primeiro, eu acho que antes da gente falar sobre isso, né? Como nós podemos trazer as virtudes de forma prática para o nosso dia a dia, nós precisamos falar, num panorama geral, para quem não sabe sobre o assunto, o que são as virtudes. Virtudes são como que bons hábitos que nos ajudam a voltar para aquilo que é o projeto de Deus para a nossa vida. Quando Deus nos criou, lá no início, Gênesis, lembra aí, ele criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. E o homem e a mulher, sendo imagem e semelhança de Deus, eles eram perfeitos. Eles foram criados para a perfeição, para o amor pleno. E aí, quando o homem e a mulher cometem o pecado da desobediência e adquirem essa realidade para si, que é uma realidade decaída, nós passamos a sair daquela imagem íntegra e perfeita, que era inteiramente equilibrada em Deus, para uma realidade inclinada para o pecado. Então nós, a partir do pecado original, saímos desse estado de perfeição para um estado de imperfeição e um estado de uma maior inclinação para tudo aquilo que são os desejos da carne, aquilo que são as concupiscências e aquilo que fere e faz com que a nossa alma se perda, ou seja, para o próprio pecado. E as virtudes, elas nos são um grande presente dado por Deus que nos ajudam a voltar para esse eixo. Então elas são como que cordas que puxam um prédio bambo de volta para o equilíbrio, né? Que erguem esse grande castelo, né? Essa grande morada e muralha. E aí cada uma virtude, ela tem como finalidade trabalhar uma área específica da nossa vida. Então se nós temos aqui a desordem da ira, da impaciência, nós temos ali a virtude da mansidão, a virtude da paciência, que nos ajudam a recobrar, né, esse estado de graça. Se nós somos pessoas muito desorganizadas, pessoas bagunçadas, se a nossa vida é sempre um caos, a gente não sabe para onde vai, para onde veio e nem que caminho seguir, Deus nos dá a virtude da ordem, né, que nos ajudam a olhar, a voltar para esse eixo. Então, cada um vai trabalhar isso. E aí dentro da vida cotidiana, muitas vezes a gente perde esse olhar atento, né? Existem grandes meios de se trabalhar as virtudes na nossa vida. Cada uma das nossas tarefas, elas podem ser meios de nos santificarmos. Se nós temos um olhar mudado para aquilo, se a gente consegue olhar para a realidade de uma casa, né, para as tarefas, para a louça que eu tenho para lavar, para o chão que eu tenho para limpar, com um olhar novo, um olhar diferente, a gente consegue ver por meio daquilo um grande aliado nesse crescimento, nesse amor a Deus. Eu falo muito sobre isso na minha aula lá na Escola das Virtudes. Lá eu explico toda a origem, né, a beleza do lar, como que nós entramos nessa decadência de ver os nossos lares como algo ruim, como algo que nos aprisiona, que aprisiona a mulher, como nós vamos conseguindo, né, entender toda essa engenharia da sociedade que quer corromper essa visão de lar, de família e de morada de Deus mesmo. Lá eu explico a origem, mas eu também falo um pouquinho mais da minha experiência. Eu também ensino como que nós conseguimos trazer essas realidades, né, das virtudes para a vida cotidiana por meio das tarefas do nosso lar. Lá eu falo completamente sobre isso, mais de 1h20 de aula. Temos o nosso e-book, né, ali com toda a transcrição da aula, com conteúdos além do que eu falo no vídeo. Também temos um caderno de atividades para você executar cada uma dessas demandas. Então a aula ela é completíssima. É o meu grande xodó, assim, foi o meu grande amor, o primeiro produto que eu consegui colocar toda a minha alma, o meu empenho, né? E aí, se você quer saber mais, quer aprofundar mais, vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser adquirir. Não só essa, mas todos os meus produtos digitais. E aí, na aula, eu falo muito sobre isso, né? E existe toda essa engenharia, claro, todo esse trabalho que nós precisamos voltar, né? Então, eu tenho um vídeo aqui que eu falo como eu aprendi a ver valor e beleza no meu lar e nas tarefas cotidianas, que ele é complementar esse vídeo aqui, então pode te ajudar. Vou deixar aqui em cima, no card, em algum lugar para vocês, né? E aí, o que que acontece? Que eu já me perdi. Cada tarefa pode ser um meio de santificação. A nossa vida cotidiana, se nós temos esse olhar mudado, nós conseguimos ter essa possibilidade de enxergar nela, né, esse grande projeto de amor de Deus para nós.
Às vezes a gente acha que Deus está lá distante, ou que o caminho espiritual é só quando eu estou lá dentro da igreja, do templo, rezando, orando, seja lá qual for o que você faz. Mas não, né? A vida em santidade, a vida do cristão, ela é feita nas nossas tarefas corriqueiras do dia a dia. Então, é lavando bem os meus pratos, é arrumando bem a minha casa, é entregando isso para Deus, que eu vou aprendendo a crescer e a amar e a me santificar. Então, existem virtudes que são muito próprias da vida cotidiana, né? Por exemplo, a virtude da ordem, ela é uma virtude fundamental numa casa. Não só quando se trata de organização das coisas, mas de entender o valor e o sentido que elas possuem. Então, é entender que cada coisa tem o seu devido lugar, que o tempo tem o seu devido lugar, que eu não posso sair atropelando as coisas, que existe uma hierarquia de valores, que eu não posso achar que a minha casa está acima dos meus filhos, que vai estar acima do meu relacionamento com Deus, que eu preciso ir equilibrando, né, aquilo que são as prioridades da minha vida, para que eu possa viver bem, para que eu possa dedicar tempo a tudo aquilo que me é necessário, sem demandar demais, né, tempo numa coisa que não deveria. Então, você pode começar a trabalhar as virtudes no teu lar, entendendo aquilo que te é mais urgente, né, dentro da vivência cotidiana mesmo. Não no sentido de você como pessoa, mas pensando, vamos lá, numa dona de casa na casa. Eu tenho uma casa, né, então eu tenho muitas dificuldades, talvez com a rotina, com as minhas tarefas, com eu cuidar de uma coisa em específico. Vamos pegar o exemplo de lavar banheiro. Então, como é que eu posso começar a trabalhar virtudes específicas? Eu posso começar trabalhando da virtude da constância. Se o meu problema é com a organização da rotina, então vamos pensar, né? Será que é porque eu estou acordando tarde demais? Será que é porque eu estou todos os dias acordando em um horário diferente? Eu não estou conseguindo botar aqui um horário específico? Então vamos começar a ser constantes nisso. Todos os dias eu vou determinar um horário específico para acordar, um horário específico para dormir, e vou começar a trabalhar essa virtude da constância por isso. E já é uma forma no dia a dia de você trabalhar uma virtude. Um outro ponto, né? Talvez sua casa vive sempre bagunçada, vive sempre um grande caos, e aí você pode começar a trabalhar a virtude da ordem no quesito prático, né? Trabalhando a ordem organização. Só que antes de trabalhar a ordem e organização, você precisa entender qual é o valor da virtude da ordem. A hierarquia dos cinco valores, né? Como é que a ordem está dividida. Então, tudo isso também outro jabá, você pode ver na minha aula do Caos à Ordem, tá aqui embaixo também. Então a ordem, ela não é só sair por aí fazendo qualquer coisa de todo jeito, tapando o sol com a peneira. Não, nós precisamos entender que existem tarefas que são urgentes, tarefas que são importantes, mas que não são urgentes, tarefas não urgentes, tarefas que podem esperar. Então nós precisamos entender também um pouquinho disso, parar de querer fazer demais, porque quem faz demais acaba não fazendo nada bem feito. Entender, né, que eu preciso dedicar primeiramente um tempo a Deus, e ir organizando tudo isso. Isso é o meio de você trabalhar a virtude da ordem, né? Um outro ponto, uma outra virtude que você pode trabalhar no seu dia a dia, que é fundamental, é a virtude da diligência, que é o contrário da preguiça. A diligência não é fazer tudo rapidamente, não é fazer tudo de qualquer jeito. A diligência é a virtude do amor, daquele que se antecipa. Por isso que ela é o contrário da preguiça. A preguiça, ela é uma desordem que nos faz fazer tudo no último momento, quando você vê que já não consegue mais postergar, é que você vai fazer. Ou então você vai abandonando, empurrando com a barriga, deixando virar uma bola de neve. Essa é a preguiça. E a diligência, ela nos ensina a sermos atentos, a ter um olhar amoroso. Então, pela virtude da diligência, querendo trabalhar ela no seu dia a dia, você pode começar a buscar isso, não fazer as coisas no último momento ou quando você realmente está no final do seu prazo, mas se antecipar nesse amor, fazer elas bem feitas, fazer antecipadamente. Então são coisas que nós podemos ir trabalhar, né? No geral, a gente precisa identificar primeiro quais são essas virtudes que são mais necessárias para nós, né? Eu gosto muito de dizer que o nosso lar, ele é a nossa escola das virtudes. Então, nós vivemos aqui nós passamos a maior parte do nosso tempo, da nossa vida. Então, é aqui que nós também somos chamados a crescer nesse amor e nessa graça. Porque muitas das vezes, isso é muito comum, né? Nós somos aquelas pessoas boas, pessoas pacientes, da porta de casa para fora. E quando a gente entra aqui, é totalmente diferente. É como se a gente desse o melhor para os outros e para aqueles que são os nossos
E para aqueles que são as pessoas mais importantes da nossa vida, a gente dá qualquer coisa. Então aqui a gente é mais vulnerável, né? Aqui a gente acha que pode mostrar, fazer o que quiser, pode despejar as nossas coisas ruins nos outros. E não. O nosso lar é onde nós temos que aprender a amar mais. É aqueles aqui que nós temos que ser mais entregues e mais dedicados. É aqui onde eu preciso estar com um olhar mais atento, né? Porque se aqui eu estou mais vulnerável a coisas ruins, é aqui que eu preciso aprender como equilibrar e como combatê-las melhor. Então nós precisamos ir entendendo, né, essas virtudes que vão se fazendo no dia a dia, que vão nos convidando a amar mais, que vão nos convidando a crescer, né? E aí através disso nós vamos aprendendo também a se santificar. Eu gosto muito quando eu vou falar sobre as virtudes da passagem do jovem rico, porque o jovem rico era aquela pessoa que tinha tudo. Então ele é uma pessoa que tinha muitos bens, mas ele também era alguém que ele tinha a virtude da constância. Ele não era uma pessoa sem virtude, então ele era constante. Então ele conseguia ir lá fazer tudo aquilo que eram as suas obrigações. Então ele já ia ao templo, ele já rezava, ele já dava dinheiro aos pobres, ele já fazia suas caridades. E quando ele encontra com Jesus, né, ele vai lá como que para receber, esperando receber de Jesus um atestado de muito bem, você é uma pessoa maravilhosa, então você já está pronto. Então ele chega, mestre, o que é que eu posso fazer para ganhar a vida eterna, né? E aí Jesus diz, vai lá e cumpre os mandamentos. Ele diz, mas eu já cumpro todos, o que mais me falta? E aí o que é que Jesus fala para ele? Bom, vai lá, vende tudo o que tens e dá aos pobres, depois vem e me segue. E aí a palavra de Deus diz que aquele jovem se entristece porque ele era possuidor de muitos dons, de muitos bens, né? E o que seria essa tristeza do jovem rico? Ele dava a Deus tudo aquilo que lhe era obrigado. E a santidade é dar a Deus aquilo que vai além das nossas obrigações, aquilo que Deus não nos pede por primeiro, mas aquilo que nós devemos ser chamados a entregar. Então, quando ele é chamado a entregar além daquilo que eram as suas obrigações, ele se entristece, porque ele sabia que ele precisaria abrir mão das suas seguranças. E crescer nas virtudes, né? Trilhar esse caminho de virtudes é deixar de lado as nossas seguranças, que são as nossas misérias, as nossas falhas. Então nós precisamos aprender que nós queremos amar a Deus por completo, se queremos chegar à vida eterna, nós precisamos aprender a parar de viver só por obrigações, parar de viver dando só o mínimo, mas dar o nosso melhor para Deus, que vai além daquilo que nos é devido, daquilo que é obrigado. Então é aprender a se sacrificar, o valor desses pequenos sacrifícios, né? Que não é, agora vou deitar no chão, vou começar a dar cintadas, marteladas na minha cabeça para me sacrificar. Não, mas é mortificar os nossos desejos, a nossa carne em prol de algo maior. E aí, entendendo esse caminho das virtudes dentro do nosso lar, nós vamos aprendendo a como crescer nesse amor. Nós vamos crescendo em generosidade para com os outros, mas também numa entrega maior a Deus, né? Porque a gente vai se tornando cada vez mais propício a amar. E só é capaz de alcançar a santidade aquele que é muito amor, né? E nós precisamos amar cada vez mais. E é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Ele é curtinho, mas é só para abrir a tua mente para pensar um pouquinho mais sobre o assunto. E assiste o outro vídeo que eu disse para vocês aqui, né? O vídeo onde eu falo um pouquinho mais como eu aprendi a amar as minhas tarefas diárias, porque eu tenho certeza que vai te ajudar ainda mais a crescer nesse amor, né? Então é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.